tem um outro tipo de cronograma, que é um cronograma ali mais intensivo, tá? Que dura ali de 6 a 8 meses. Não lembro agora se são 6, 7 ou 8. Mas é um cronograma mais enxuto, né? Ele é mais curto. É o mesmo conteúdo, mas é mais curto. E por que ele é mais curto? Porque ele é feito para quem tem mais tempo diário disponível para estudar. Então, digamos que você seja como eu era na minha época de estudo. Você ia para a aula, né? Quer dizer, eu ia para a aula, hoje em dia acho que quase ninguém vai para a aula, mas tinha aula de manhã e o resto do dia inteiro estudando, com algumas pausas para comer e para ir para a academia, mas era o dia inteiro estudando. Digamos que você seja essa pessoa, aí você vai lá e segue esse cronograma que é mais curto, porque ele condensa mais conteúdo em menos tempo, tá? Só por isso, mas o conteúdo é o mesmo do extensivo. E aí você vai fazer uma leitura de mais aulas por dia. Se você for usar livro, como é que você adapta isso? Provavelmente a duração do seu calendário de estudos vai ser o mesmo ali. Se você tiver menos tempo por dia, vai durar ali mais ou menos um ano, 10 meses ou um ano. Se você tiver mais tempo por dia para estudar, vai durar ali uns 6 a 8 meses. E aí é a mesma coisa. Se você tem menos tempo por dia, você estuda uma menor quantidade de matéria por dia. Se tem mais tempo por dia, você estuda uma maior quantidade de matéria por dia. Tá? Isso aí é simplesmente um cronograma básico de acordo com o seu tempo disponível para estudar. Tranquilo. Então vamos lá, vamos tomar como referência aqui a opção, a alternativa mais psicopata de todas, que é daquele cara que tem muitas horas disponíveis por dia para estudar. Digamos aí umas 8 horas líquidas até para estudar por dia. 8 horas líquidas é muita coisa, tá? Então vamos lá, umas 8 horas aí para estudar por dia. No calendário do nosso curso, de 6 a 8 meses, o que vai acontecer? Ele vai receber ali 2 aulas por dia, 2 aulas extensas em PDF, tá? 2 aulas extensas em PDF por dia. Ele vai todo dia fazer a leitura daquele cronograma ali de aulas. Se for uma pessoa que não é aluno nosso e usa livros, vai ter uma meta e vai estabelecer ali uma quantidade de páginas por dia que consegue ler, vai traçar essa meta diária e todo dia vai ler aquela quantidade na disciplina que tiver selecionado para aquele dia, tá? Então você vai lá, vai ler, vai matar essas 2 aulas aí, para quem é aluno do extensivo, né? Vai lá, mata essas 2 aulas, são muitas páginas por dia, tá? Só deixando bem claro. E aí, vai ter lá o cronograma, de repente faz uma leitura de lei seca, etc, e por aí vai. E no mesmo dia, vai fazer a revisão do que estudou no dia anterior, tá? E como é que eu recomendo que se faça isso? Você inicia o seu dia fazendo a revisão da matéria do dia anterior. Depois que faz essa revisão, passa para a matéria nova, a matéria do novo dia. E aí no dia seguinte a mesma coisa, revisa a matéria que foi estudada no dia anterior e depois da revisão estuda uma nova matéria. Por que eu digo para fazer isso? Porque existe ali o que a gente chama de curva do esquecimento, né? As primeiras 24 horas, depois que vocês estudam uma determinada matéria, é o período em que vocês mais esquecem o que foi estudado. Então, é muito importante que dentro das primeiras 24 horas vocês façam uma revisão. Tá? Por quê? Porque fazendo essa revisão, vocês brecam esse esquecimento acentuado das primeiras 24 horas. Então, é essencial que na sua rotina de estudos você tenha essa revisão diária do que foi estudado no dia anterior. Todo dia você vai estudar, vai revisar o que foi estudado no dia anterior. E aí é claro que para revisar a matéria do dia anterior, você tem que ter um material mais enxuto. Digamos que você seja uma pessoa que estuda por livros. Você tem que ter ali ou um resumo do livro, e isso é muito trabalhoso de fazer, não recomendo, ou você grifa o seu livro nos trechos que você precisa reler para revisar. Esse é o melhor método para quem estuda por livro. Tá? Você grifa. E aí no dia seguinte, antes de iniciar um novo tema no seu estudo, você lê o que foi grifado para revisar o do dia anterior. Tá? Então é isso, nas primeiras 24 horas, uma revisão do que foi estudado anteriormente. Tá? Era isso que eu fazia, mas com as devidas adaptações, né? Porque na época eu tinha aula de manhã e revisava o conteúdo da aula à noite, justamente para não esquecer isso, para não esquecer o conteúdo da aula. E isso fez uma diferença brutal para eu evoluir nos estudos. Brutal, brutal mesmo. É absurda a diferença entre revisar dentro das primeiras 24 horas e não revisar. Tá? É brutal. Então digamos que vocês vão lá iniciar o dia. Acorda lá, sei lá,
inicia os estudos às 8, 9 da manhã, não sei, depende da rotina de cada um. Mas iniciou os estudos de manhã, faz a revisão da matéria do dia anterior. O passo seguinte já é passar para uma nova matéria. E aí cumpre lá todas as metas de leitura da nova matéria, lei seca e por aí vai. No dia seguinte de manhã, revisa a matéria do dia anterior e parte para uma nova matéria. Vejam, eu falei que você tem que ter um material reduzido para fazer essa revisão. Quem estuda por livro tem que grifar ou fazer um resumo. Fazer o resumo é muito trabalhoso. É extremamente trabalhoso fazer um resumo de um livro. Tá? Muito trabalhoso. A opção, na minha opinião, que é a melhor para quem estuda por livros, é fazer grifos no livro para ter o material de revisão prontinho aí. Para quem é aluno do Revisão PGE, inclusive nessa turma que a gente abriu essa semana, tem um material resumido, que é o PDF Flash. Então você usa o PDF Flash para fazer essas revisões. É o que eu recomendo. Tem aluno nosso que gosta de pegar o material completo, que é o PDF Full, e grifar para fazer a revisão a partir daí. Eu acho uma bobagem, eu não faria, mas é bom, funciona bem, funciona. Às vezes pode até funcionar melhor do que ler o PDF Flash, mas eu considero que é uma perda de tempo, porque você já tem um material resumido, e se você fica parando para grifar o seu PDF Full, você vai perder tempo de estudo, não consegue avançar. Né? No método psicopata, que é o meu método, o objetivo principal é ir avançando na matéria com qualidade, claro, com qualidade. Então tudo que vai freando esse avanço, eu tento eliminar, sempre. Então fazer resumo, elimino. Grifar um material completo, se eu já tenho um material resumido, elimino. Tá? Eu acho que tem que ser eliminado. Se você for a pessoa que acha indispensável grifar o material que você tem para ler aquele material, siga assim, não tem problema nenhum. O que importa é você ter um material completo e um material resumido para poder fazer a revisão. Tá? Então essa é a rotina no método psicopata de segunda a sexta. Tá? E aproveitando aqui que o tema da nossa live são as provas da AGU, que a gente sabe que estão prestes a sair, assim, prestes entre aspas, né? A gente teve notícias de que há a intenção de publicar o edital em 2022, então a gente sabe que vai sair, tá? Pelo menos em um médio prazo aí, esse concurso vai sair. Então, para quem está iniciando agora, inclusive, e quer chegar lá na prova com condições de ter um bom desempenho, o método psicopata eu entendo que é indispensável, tá? Então, olha, eu acabei de falar aqui para vocês a rotina de segunda a sexta. Eu até trouxe aqui, já preparei um slidezinho só para ficar mais visual, mais tranquilo de vocês visualizarem. De segunda a sexta, vocês vão nessa ordem, tá? Todo dia. Revisar o conteúdo do dia anterior, e eu já falei as opções que vocês têm. Para quem estuda por livro, grifos do livro. Para quem estuda pelo nosso curso, tem o PDF Flash, que é, na minha opinião, a opção ideal. E tem a opção de grifar o seu PDF Full e reler os grifos. É uma opção válida, mas que eu não considero ideal porque faz você perder tempo. Tá? Essa é a verdade. E aí, depois de fazer a revisão, você faz o estudo do novo conteúdo daquele dia, da meta que está traçada. Essa é a rotina, dia a dia, segunda a sexta. No final de semana, o que é que você vai fazer? Como você não tem no seu cronograma, pelo menos no cronograma do Revisão PGE, aulas novas, você vai fazer a revisão do conteúdo que você estudou na semana. Então você vai usar aqui novamente ou o PDF Flash ou o seu material completo grifado. Para quem estuda por livros, a mesma coisa. Você usa o seu livro que está grifado para fazer a revisão. Dessa forma, vocês vão evoluir no estudo rapidamente, porque todo dia vocês vão fazer uma leitura substancial de material novo, de conteúdo novo, e vão reter o conhecimento do que vocês estão estudando. Porque todo dia vocês vão revisar o material, a aula, os temas do dia anterior, e quando chegar no final de semana, vocês vão revisar toda a semana. Tudo que foi estudado durante a semana. E se tiver tempo, vocês incluem o estudo de algum tema novo que não foi estudado durante a semana. Tá? Vocês vão fazendo isso e vocês vão evoluindo de uma forma extremamente sólida. Tá? Por quê? Vão evoluir rapidamente com a leitura de muito conteúdo, para quem tem bastante tempo por dia, e retendo o conhecimento, retendo todo o conteúdo, todo não, né? Sempre esquece alguma coisa, mas retendo muito do conteúdo que
foi estudado naqueles dias. Isso faz com que você, quando chegar lá no fim do conteúdo programático, que é das disciplinas, vocês vão chegar lá no fim lembrando ainda o que foi estudado no começo. Pelo menos lembrando quando for perguntado em alguma prova. Vocês vão ter alguma noção, não vai ter esquecido completamente aquele tema. Vão conseguir responder o que apareceu na prova, tá? É muito importante essa evolução de forma sólida, porque é assim que vocês formam uma base de verdade, tá? Uma base com solidez, que é o fundamental para passar no concurso de advocacia pública. Não tem como ser aprovado nesses concursos sem ter uma base formada. Por isso que a gente sempre fala, olha, você tem que se preocupar com a formação da sua base, você tem que formar a sua base. Não fique achando que fazer só curso de reta final vai te aprovar, porque não vai. Então, a base é o que vai te aprovar. O reta final é só aquela revisãozinha de última hora, aquele ajuste fino, mas o que vai te aprovar mesmo é a base que você forma. E essa base tem que ser formada de maneira sólida, beleza? Então, a importância da revisão diária é muito grande, certo?